E dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostram que pelo menos 4,7% dos brasileiros sofrem com distúrbios alimentares. Entre os jovens, esse índice pode chegar a 10%. Transtornos que podem ser agravados pela influência das redes sociais, a cultura da magreza, o mudismo de dieta. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Marcelo De Marzo, médico especialista em medicina preventiva. Boa tarde, doutor Marcelo. Obrigado por atender a Record News. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Doutor, quais são os transtornos alimentares mais conhecidos? Então, a gente pode dizer que os transtornos alimentares são transtornos mentais, transtornos da mente. E os mais conhecidos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Esses são as três classificações que a gente tem de transtornos alimentares. E não necessariamente eles estão vinculados à obesidade. Muitas vezes também estão vinculados à perda de peso, né? Ao peso inadequado para baixo, não só para a obesidade. Agora, quais são as diferenças básicas desses transtornos? Em geral, eles estão nos dois extremos, né? Uma mescla dos dois. Ou eles vão para o sentido da restrição alimentar, né? Então evita a ingesta alimentar, ou para a compulsão alimentar, que é comer muito num pequeno período de tempo. E alguns transtornos têm os dois aspectos, como a bulimia, e que também tem o aspecto da compensação. Então, eu como muito, como demasiadamente, né, compulsivamente, e tento compensar isso induzindo vômito, por exemplo, ou tomando algum medicamento que faz com que eu elimine aquilo que eu ingeri em excesso. Agora, por qual motivo as pessoas desenvolvem esses transtornos? São vários motivos. Tem motivos genéticos, motivos familiares, da cultura familiar, e também, como você estava falando, motivos da cultura da sociedade como um todo. Então, em sociedades onde a cultura ao corpo, né, o corpo perfeito, ela é mais valorizada, as pessoas têm mais tendência a terem esses transtornos. Quais são os sintomas, doutor? Os sintomas iniciais de quem está desenvolvendo um transtorno alimentar? A base que está por trás é o medo de engordar, né? Medo de ficar obeso. Então, uma parte das pessoas, em especial as que vão desenvolver anorexia, elas começam a restringir a alimentação, né? Se preocupar excessivamente com o peso e com o corpo. E mesmo que elas estejam no peso normal, adequado, elas acham que estão muito gordas e elas acabam restringindo mais. No caso da bulimia, além da restrição, da preocupação, eu tenho, né, junto com isso, o efeito rebote, que seria a impulsividade. Então, comer compulsivo. E no transtorno compulsivo, tem só o comer compulsivo, na bulimia tem também a questão de eu tentar compensar. Então, tem aqueles episódios, né, em geral, até 2 horas de comer muito, em grande quantidade, e depois eu tento compensar, ou fazendo muito exercício, ou induzindo o vômito, como eu falei, ou tomando remédios para poder eliminar o excesso do que eu ingeri. Doutor, quem são os mais vulneráveis a esses transtornos? Homens, mulheres, mais jovens? São os mais jovens, em especial as mulheres. Então, esses são os mais vulneráveis. E famílias que têm história parecida, elas têm até 50%, os filhos têm até 50% de chance de desenvolverem. Agora, esse isolamento social que a gente está passando agora por causa da pandemia, isso pode aumentar o número de casos? Pode aumentar sim, porque eles têm uma relação muito grande com o estresse. Então, o estresse também, mesmo quem não tem o transtorno alimentar, ele nos induz a comer mais, ao desconforto. E nos induz também a um maior nível de sintomas de ansiedade. Então, esses transtornos têm como base um transtorno de estresse, de ansiedade. Como a gente está vivendo a pandemia, onde isso está muito aumentado, mais preocupação, mais isolamento para algumas pessoas, isso acaba desencadeando esses sintomas com mais frequência. Então, sim, aumenta. E quais são os tratamentos para aquela pessoa que está passando por um transtorno alimentar? Os dois principais, o principal é a psicoterapia. A gente chama de terapia cognitiva comportamental, que seria o padrão ouro, onde vai ser um apoio psicológico, refazer as crenças em relação à alimentação, e junto com isso vem a reeducação alimentar. Então, um tratamento psicológico, psicoterápico, junto com a reeducação alimentar. E em casos mais graves, algumas indicações também de agregar um medicamento. Então, um ansiolítico, um antidepressivo, algumas vezes são utilizados também.
Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.